Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 57. A sós é bom vigiar os pensamentos. Em família é bom vigiar o gênio. Em público é bom vigiar a língua. Você já ouviu dizer que quem fala demais dá bom dia a cavalo? Pois é. Nosso programa de hoje tem a ver com nossas palavras, a força, a influência, o poder do que nós falamos. Está no ar agora, Além dos Fatos. E aí, tudo bem com você? Muito bom ter mais uma vez a sua companhia aqui no programa Além dos Fatos. Muito obrigado porque você escolheu estar conosco, estar com a Novo Tempo, o canal da esperança. E eu quero compartilhar abraços para Tereza Lanzoni, de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Também para o Ademar Dutra, de Itaobim, na Bahia, lá no Vale do Jequitinhonha. Aliás, Itaobim, Bahia, não, Itaobim, Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha. E ainda para Ana Maria Tomás, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E para o Ricardo Vitorino, do Rio de Janeiro, capital. E ainda um abraço para Erandir Silva, de Teresina, no Piauí. Você que está no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, no Sul ou aqui no Sudeste, enfim, em qualquer parte desse imenso país, receba nosso carinhoso abraço. E é óbvio, para você também que está no exterior, nos acompanhando através das redes sociais, nos acompanhando através da internet. Muito bom ter a sua companhia. Estamos juntos em mais um programa Além dos Fatos. E eu quero oferecer um presente para você, revista Verdades para o Tempo do Fim. Um curso bíblico maravilhoso, preparado pela equipe da Escola Bíblica da Novo Tempo, com a intenção de orientar você no estudo da Bíblia, para que você tenha mais compreensão do texto sagrado. Se você desejar ter essa revista, é só você pedir que nós vamos enviá-la pelo correio. Entre no blog do programa Além dos Fatos e a gente manda para você. novotempo.com/além dos fatos, conforme você vê aí na sua tela, ou então você pede por telefone, tá bom? Mas ligue em horário comercial. Nosso DDD é 12 21 27 31 21. A revista chega para você de presente, 0800, é de grátis, é para valer, acredite. É um presente que a gente lhe oferece com muito carinho. E aí, você tem sido cuidadoso nas suas palavras? Tem sido prudente ou precipitado? Alguém já te magoou com palavras? Sim. Como que foi? Magoou, né? A gente, quando é magoado, a gente sente aquele aperto no coração, né? A palavra, ela, maldita, ela é pior do que um tapa na cara, né? Eita, como são importantes as nossas palavras, não é verdade? Elas podem construir ou destruir, por isso a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala. Mas eu quero, antes de abrir a Bíblia, fazer um convite especial para você. Convite que a gente faz costumeiramente aqui na Novo Tempo, não só no Além dos Fatos, mas em todos os outros programas, no sentido de que você visite uma das nossas igrejas. A Rede Novo Tempo de Comunicação, ela pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o convite é para que você vá a uma das nossas igrejas, tá bem? É fácil, se você não sabe onde tem uma igreja, entre nesse site que aparece na sua tela, encontreumaigreja.com.br. Vai ser bem fácil de, através desse site, você localizar o endereço da igreja que está mais pertinho aí da sua casa. E eu estou certo que, independente de ser uma igreja grande ou pequena, com muita gente ou com poucas pessoas, eu estou certo de que você será recebido com muito carinho. As músicas semelhantes às que você ouve aqui na Novo Tempo, as mensagens também, como as que são apresentadas aqui, mensagens bíblicas, são estas músicas e mensagens que você vai ouvir lá na igreja. A diferença, é claro, é que lá você vai ter o aconchego dos nossos irmãos. Você vai ter a amizade do povo de Deus e eu tenho certeza que serão muito agradáveis os momentos que você vai viver lá em nossa companhia, tá bom?
Vai lá, faça-nos uma visita. Nossos cultos são sábados, a partir das 9 da manhã, domingos e quartas-feiras, a partir das 7h30 da noite. Vamos orar então, para em seguida nós abrirmos a Santa Bíblia. Senhor Deus e Pai, rogamos agora a unção, a orientação, a iluminação do Espírito Santo, para que nós entendamos o texto sagrado. Oramos no nome de Jesus. Amém. Convido você então para a gente abrir agora a palavra e nós vamos à Epístola de Tiago. É só você buscar aí na sua Bíblia, está mais para o finalzinho do Novo Testamento, depois da Epístola aos Hebreus. Tiago, vamos ao capítulo 1, verso 19 para começar. Tiago, capítulo 1, verso 19, está escrito assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Todo homem, diz Tiago, seja pronto para ouvir, tardio, demorado, tranquilo, paciente para falar e também, da mesma forma, tardio para se irar. Quando a gente vai à palavra do Senhor, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o que a gente verifica nessa questão do falar, das palavras, é que a ênfase está no sentido de que nós sejamos cuidadosos, sejamos prudentes e não precipitados. Até porque você sabe, na maioria das vezes, há muito mais virtude em ouvir do que em falar. Não é verdade? Quem fala mais, ouve menos, consequentemente, erra mais e aprende menos. Por outro lado, quem fala menos, ouve mais. Então, aprende mais e erra menos. Por isso que eu digo para você, a virtude está muito mais em ouvir do que em falar. Mas ainda aqui, em Tiago, no capítulo 1, agora verso 26, está escrito assim: Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Texto forte, hein? Se alguém, diz Tiago, supõe ser religioso, se você se considera uma pessoa religiosa, um cristão no caso, tanto você como eu, nós somos religiosos, nós somos cristãos. Dificilmente alguém que não tenha temor a Deus, que não tenha um princípio cristão, está assistindo agora a Novo Tempo, ouvindo um pastor, um pregador. Mas, de repente, se você não é um cristão, se você é agnóstico, é racionalista, é ateu e está assistindo, muito bem-vindo. É um prazer ter a sua companhia, é uma alegria para a gente saber que você está aí também. Mas, de modo geral, o nosso público é formado de pessoas religiosas, pessoas que se consideram, sobretudo, cristãs. E olha só, essa palavra aqui é bem direcionada para você e para mim. Tiago diz assim: se você supõe ser religioso, mas você deixa de refrear, de controlar, de conter a sua língua, na verdade, Tiago diz assim, você está enganando o próprio coração, você está enganando a si mesmo e a sua religião é vã. Sua religião é sem valor. Tremendo, hein? Forte demais. E o texto lá de Provérbios, capítulo 13, verso 3, está escrito assim: O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Aquele que muito abre os lábios, diz Salomão, se dá mal, claro. A pessoa precipitada, que fala demais, acaba falando bobagem, né? Fala toda hora, fala de forma leviana, inconsequente. Por conta disso, se dá mal, entra em muitas contradições, em muitos problemas, em muitos conflitos. Por isso, aquele ditado popular, quem fala muito dá bom dia a cavalo. Ou seja, quem fala muito, fala besteira, fala o que não deve, acaba agindo com tolice. Isso é muito sério. Vou mais com você aqui na carta de Tiago, agora no capítulo 3. Vamos começar com o verso 2. Tiago, capítulo 3, verso 2, está escrito assim: Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. A ideia que Tiago está dando aqui é que de tudo que a gente tem que controlar, o mais difícil é controlar a nossa língua, né?
é controlar exatamente o que a gente diz, o que a gente fala. Se alguém não tropeça no falar, ele diz, é perfeito varão, ou seja, é um homem maduro, completamente maduro, capaz de refrear também todo o corpo. A verdade é que, como diz Tiago, nós todos tropeçamos em muitas coisas, mas o ponto em que, de modo geral, todos realmente tropeçam e tropeçam para valer é exatamente no aspecto do falar. Verso 5, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. Do mesmo jeito que uma pequena fagulha pode incendiar uma selva, uma floresta, quantas vezes uma palavra errada, dita na hora errada, para a pessoa errada, pelos motivos errados, ou quantas vezes uma palavra só provoca um mal tão grande, não é? Traz tanta inimizade, traz tanto mal-estar, tanto sofrimento para tantas pessoas. Por isso que Tiago diz que a língua é fogo, é mundo de iniquidade. É claro que ele está se referindo aqui à língua maldosa, à língua crítica, à língua ferina, à língua maldizente. E vamos seguir? Aqui mesmo, Tiago capítulo 5, agora a partir do verso 8. De 8 a 10, está escrito: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Misericórdia, hein? Que coisa! Tiago diz que a língua é mal incontido, carregado de veneno mortífero. É uma cobra, não é? Perigosa. Com ela, ele diz, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. É importante que você e eu ponderemos nessas palavras que Tiago está dizendo para nós. São conselhos inspirados do Senhor. Tiago diz, mas olha que absurdo, da mesma boca procede bênção e também maldição. Do mesmo jeito que nós usamos nossas palavras para glorificarmos a Deus, quantas vezes nós usamos nossas palavras para amaldiçoarmos aqueles que foram criados à imagem e semelhança do Senhor, aqueles que são filhos de Deus. É como se Tiago estivesse dizendo, veja que contradição, veja que absurdo, como nós podemos abençoar uns e amaldiçoar outros, como nós podemos glorificar a Deus, porém vivemos amaldiçoando as pessoas que foram feitas à imagem do Senhor, que são filhos de Deus, que são amados pelo Senhor. Então Tiago diz assim, meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Não é conveniente que nós, filhos de Deus, que pertencemos ao povo do Senhor, que professamos o cristianismo, nós que conhecemos a Santa Bíblia, nós que cremos que estamos seguindo para a eternidade, uma vida de paz e de alegria na presença do Senhor e dos nossos semelhantes. Ei, não é conveniente que as coisas sejam assim para nós. Não é próprio que nós vivamos dessa maneira, que nós estejamos envolvidos em tremenda contradição. Provérbios 29 e 20 está escrito, tens visto um homem precipitado nas suas palavras, maior esperança há para o insensato do que para ele. Maior esperança há para um insensato do que para um homem que é precipitado nas suas palavras. De repente, o indivíduo é insensato, ele é imprudente nas suas atitudes, porém aquele que é insensato, aquele que é imprudente, aquele que é descuidado nas suas palavras, ele está numa situação ainda pior do que o outro que às vezes é imprudente nos seus atos. Mas olha o conselho de Deus para você nessa hora. Provérbios 15, 28. O coração do justo medita o que há de responder. Por isso que Tiago diz que não é conveniente que nós vivamos dessa forma, com tremenda incoerência, amaldiçoando uns e abençoando outros, glorificando a Deus e amaldiçoando as pessoas. Não é conveniente que nós vivamos assim, porque aquele que de fato segue a Deus, ama a Deus e anda nos caminhos do Senhor, o justo, ele medita no que há de responder. Há pessoas que parece que elas têm a língua mais rápida do que o cérebro. Em vez de elas pensarem para falar, elas falam para depois pensar. São muito precipitadas.
Razão porque entram em uma série de dificuldades, uma série de problemas, devido a essa atitude tão precipitada. Outra coisa que eu preciso dizer para você, a gente não só deve cuidar com o que fala, mas também com o que a gente ouve. Porque muitas coisas que a gente ouve, elas podem ser informações equivocadas. De repente uma pessoa lhe fala algo, por exemplo, a respeito de outro, e ela está enganada em relação ao que está dizendo, é um equívoco aquela informação. Ou de repente é uma informação exagerada, ou então é uma precipitação, ou pior ainda, muitas vezes certas coisas que nós ouvimos são colocações feitas com maldade, são invenções maldosas. Por isso a gente tem que cuidar com o que fala, mas também com o que a gente ouve. Eu convido você para a gente ir a Salomão no livro de Eclesiastes. Busque aí na sua Bíblia, está depois de Provérbios. Vamos a Eclesiastes, no capítulo 7, versos 21 e 22. Eclesiastes 7, 21 e 22. Olha o que Salomão diz: não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Tenha muito cuidado, diz Salomão, para você não colocar seu coração em tudo que você ouve. Inclusive, quando você ouvir alguém falando mal de você, não se impressione tanto com isso, não queira passar tudo a limpo, não queira resolver logo a situação, porque você sabe quantas vezes você mesmo tem sido precipitado nas suas palavras, tem dito a respeito de outros aquilo que não necessariamente significa a verdade. Por isso, Salomão diz, não coloque o seu coração em tudo aquilo que você ouve. O que é dito, seja a respeito de você ou de outro, como eu já lhe disse, pode ser fruto de equívoco, pode ser fruto de uma intenção maldosa, pode ser algo precipitado, pode ser algo exagerado, por isso a gente precisa ter muito cuidado. Eu não sei se você já reparou, tem gente que parece que só vê o mal nos outros, né? Pessoas assim muito maldosas, muito maliciosas. Elas só veem o mal nos outros, estão sempre falando mal dos outros. Olha, eu lhe digo uma coisa, estes que só falam mal dos outros, talvez o mal esteja nos outros ou não, mas uma coisa é certa, esse mal está nessas pessoas, quando elas vivem falando dos outros. Por outro lado, talvez você já tenha visto gente que parece que só vê o bem nos outros, né? A gente chega a dizer, como fulano é inocente, só vê o bem nas pessoas, só fala bem dos outros. Talvez o bem esteja nesses outros ou não, mas uma coisa é certa, o bem está nesse, que só vê o bem nos outros. Porque é assim, a gente normalmente vê nos outros aquilo que está em nós mesmos. Isto é sério, não é? A gente precisa refletir a respeito disso. Mas eu quero convidar você para mais um conselho bíblico e agora nós vamos à carta de Paulo aos Efésios. A melhor orientação que nós temos sobre essa questão do que nós falamos, das nossas palavras, está aqui no livro sagrado. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 29. Conselho de Deus para você nessa hora. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Palavra de Deus. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, ou torpe, como outros dizem. A palavra torpe é aquela que é inútil, aquela que é imprópria para o uso, é a palavra sem valor, ou de acordo com a expressão no original, é a palavra podre. E observe que aqui não é apenas em relação a palavra que a gente chama de palavrão, não é? Uma palavra impura, não é apenas nesse sentido. O que Deus está dizendo não é que nós não devemos apenas falar palavrões, mas é também toda aquela palavra crítica, aquela palavra azeda, aquela palavra maliciosa, palavra com duplo sentido. Você compreende? Que não saia de nossa boca nenhuma palavra desse tipo, está escrito. E sim, unicamente a que for boa para a edificação. Em vez de ser palavra torpe, que seja palavra boa, boa para a edificação, ou seja, palavra que construa, palavra que ajude
que faça bem para as pessoas e, como ele diz, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Transmita algum benefício para as pessoas que estão ouvindo. Aqueles que ouvem você falar uma palavra que é boa para edificação, depois que eles ouvem você, eles se sentem agora melhores do que estavam antes. Ei, esta sim é uma palavra boa. Esta é uma palavra que transmite graça, transmite bênção àqueles que ouvem. Você se lembra que Jesus disse que a boca fala daquilo que está cheio o coração? Isso é muito sério, não é? Está lá em Mateus, no capítulo 12, verso 36. Jesus disse: a boca fala daquilo que está cheio o coração. Quando nós falamos palavras indevidas, palavras inúteis, palavras podres, isso mostra que o nosso coração ainda não está regenerado como devia estar. Nós ainda estamos com um coração muito corrompido pelo pecado. E outro detalhe, quanto mais nós proferimos palavras indevidas, então mais nós nos aprofundamos nessa condição que também é indevida. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Por isso que nós precisamos cuidar muito com aquilo que nós falamos. Mais um conselho bíblico para você e para mim também, é claro, porque todos precisamos. É só você passar as páginas da sua Bíblia e vamos a Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, vamos ao capítulo 4, verso 6. Está escrito assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Palavra sempre agradável. Os filhos de Deus proferem palavras agradáveis. E Paulo diz assim, e temperadas com sal. Sabe uma comida bem temperadinha? Nem pouco sal, nem muito sal. Essa é a ideal, não é? Essa é a mais gostosa. O tempero colocado na medida certa, que realça o sabor do próprio alimento. Então Paulo diz que nossa palavra deve ser assim, agradável, temperada com sal. Nem muito sal, nem pouco sal. Aliás, você sabe se a pessoa lá que está fazendo a comida errar na quantidade de sal, de preferência que erre para menos, não é? Do que para mais. Porque é muito mais fácil acrescentar um pouquinho, se está pouco, do que tirar o sal, depois que já colocou sal demais. Apesar de que até é possível tirar o sal, não é? Eu já vi umas situações lá em casa em que minha esposa erra e coloca um pouco mais de sal do que devia, e tem um esquema lá de pegar umas batatas e colocar no meio da comida, não tem? Não sei se você já viu isso, mas eu já vi a minha esposa fazer isso. Coloca umas batatas lá no meio, só para que a batata possa puxar o sal e melhorar a situação lá da comida que está com sal exagerado. Tem um esquema assim. Eu sei que não resolve 100%, mas melhora. Só que tem um problema em relação às palavras. O sal a mais até dá para tirar um pouco, mas a palavra a mais a gente nunca tira, porque as palavras vão e elas nunca mais voltam. Você pode até pedir perdão a alguém porque você foi precipitado nas suas palavras, você exagerou na dose e a pessoa lhe perdoa com sinceridade, mas você sabe, nós seres humanos somos assim, a gente perdoa, mas a gente não esquece. Uma palavra que nos fere, ela sempre fica lá, ela nunca sai. Claro que um dia vai sair. Quando Cristo voltar em glória e toda a nossa natureza pecaminosa for tirada de nós e nós tivermos uma nova natureza completamente espiritual na presença do Senhor, então todas essas lembranças ruins ficarão para trás. Mas o fato é que palavras ditas enquanto estamos nessa vida, elas nunca mais são tiradas, elas sempre ficam. Por isso a gente precisa ter muito cuidado. É por isso que o apóstolo Paulo diz, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes responder a cada um. Eu quero dizer para você que mesmo e inclusive, quando você receber uma palavra ruim, você deve responder com uma palavra boa. E eu volto a citar Provérbios, agora capítulo 15, verso 1. Texto conhecido diz assim, a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O desejo de Deus é que nós, seus filhos, sejamos cuidadosos com as nossas palavras,
a fim de que nossas palavras sejam bênçãos aos nossos semelhantes. Houve um homem, discípulo de Jesus, que durante seu período com Cristo, uma das características que se tornou assim mais salientes no seu comportamento foi exatamente o fato de ser precipitado nas suas palavras. Já sabe de quem estou me referindo, a quem eu estou me referindo? Eu estou falando de Pedro, o apóstolo Pedro. Não raras vezes ele se precipitou nas suas palavras e por isso Pedro sofreu tremendamente. Pedro era bastante impetuoso e todo esse ímpeto, toda essa precipitação no falar acabou lhe custando muito caro. Eu quero ler o último verso com você nessa hora, que está na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, aqui no verso 10. Pedro está citando o Salmo 34. Ele diz assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Você quer ver dias felizes? Você quer realmente desfrutar a vida? Então refreie a sua língua do mal. Ou seja, evite, controle-se, não fale nada do que é mal. Procure falar apenas coisas boas. Assim você será feliz. E você dirá aí, pastor Pedro falando isso? Pois é, significa que há esperança para você e para mim. Assim como Pedro foi transformado pela graça de Deus e tornou-se um homem cuidadoso, prudente e sábio nas suas palavras, o Senhor pode também transformar a sua e a minha vida. Se você já errou nesse sentido, estamos juntos. Quem ainda não errou, não é? Quem não errou, que atire a primeira pedra. Vamos todos correr aos pés do Salvador, vamos clamar pelo seu perdão e pedir a Ele sabedoria e discernimento, para que tenhamos uma vida segundo a sua palavra, a sua orientação, assim nós seremos felizes. Vamos orar juntos ao Senhor. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por tua palavra, que nos inspira, que nos ilumina e nos orienta em todos os aspectos da vida. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais sensatos, mais cuidadosos, mais prudentes em nosso falar, mas que falemos na hora certa, do jeito certo, da maneira certa, para a pessoa certa, e que assim nossas palavras sejam agradáveis e edificantes. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando você, orientando sua vida em todas as coisas, e lembre-se, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fique com Deus, permaneça na paz do Senhor. Um abraço, tchau.